Bom dia a todos. Bom dia. Todo mundo agora relaxado, né? A correria dessa manhã, já podemos aprender. E hoje, o livro Fonte Viva, por Chico Xavier e Emmanuel. A mensagem que ensina é erguer e ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Isto está em Atos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras vindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se erguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo, mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente no monte multiplicou os pães para o povo, chamado, restabelecendo-lhe nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo de misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desencobriremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na Terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo para os recursos do Verbo transformador, mas não esqueçamos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Que ela cale fundo aos nossos corações, pois sabemos que somos tarefeiros. Nos propusemos a aprender a tua doutrina para nos auxiliar e auxiliarmos o nosso próximo. E que neste momento, todos os que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, possamos aprender com teus ensinamentos, e que nossa irmã Solange, que está aqui com o maior amor que tem no coração, possa nos auxiliar nessa caminhada. Obrigada por tudo, Senhor. Abençoa todos nós. Assim seja. Assim seja. Irmãos e irmãs, presentes, encarnados e desencarnados, né? É muito bom estar aqui, especialmente num dia festivo como hoje, né? E hoje a gente já chegou aqui em festa, né? Festa junina, aniversário da velhinha. Então nós estamos aqui compartilhando, né? Nós estamos vivendo mesmo uma irmandade, né? Uma família. Nosso estudo de hoje é a parentela corporal e a parentela espiritual, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, 38. Né? E o ponto de partida da nossa reflexão de hoje está nessas palavras de Jesus. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Nós vamos pensar hoje aqui sobre a família. A gente sabe que no mês de maio, no dia 15 de maio, se celebra o Dia Internacional da Família, que foi uma data construída, estabelecida pela ONU, né, desde 93. Então, no dia 15 de maio se celebra o Dia Internacional da Família. E aí nós temos que pensar a família, né? O que é a família? A família material e a família espiritual. É sobre isso que Jesus falava, né? Que existe uma
uma família espiritual, além da família corporal. Jesus não estava negando a sua família corporal. Ele apenas estava chamando a atenção dos discípulos para uma família maior, que é a família espiritual, né? Ou seja, se Jesus diz que todos nós somos irmãos, que Deus é nosso Pai, o que ele está dizendo? Que todos nós somos uma família. Então, quando ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele está nesse ponto de vista, nessa ótica. E a gente, às vezes, a gente pensa no corpo, né? E a própria família corporal, a própria família material, ela já vem sofrendo transformações ao longo dos séculos, né? Aquela ideia de família constituída de pai, mãe e filho, essa família já ficou para trás há muito tempo. Hoje se vê mais uma família por proximidade, né? Porque todos aqueles que são chamados a encarnar no nosso grupo familiar, ou se aproximam de nós, é porque temos afinidade, temos muitas coisas em comum, temos muitas coisas, temos muito que aprender. Só um minutinho, pode falar. Abrir, fechar. Então, se nós nascemos num grupo familiar, ou se estamos dentro de um grupo familiar por afinidade, né? É porque ali nós temos ainda o que aprender e ainda temos o que ensinar. Então, assim, no nosso progresso, ao longo da nossa caminhada evolutiva, nós vamos aprendendo a lidar com problemas, com questões, né? Começamos do mais simples para os mais complexos, não é? A família também é assim. Emmanuel tem um texto que ele fala a respeito da nossa humanidade, né? De nós cuidarmos da humanidade. Então ele diz, se nós ainda não sabemos cuidar de 5 seres que estão dentro da nossa casa, como nós podemos nos habilitar a cuidar da humanidade inteira? Então, é aí que começa a nossa reflexão, né? A família, ela é muito importante, porque nós somos seres gregários, nós precisamos do outro. É na vida de relação que nós desenvolvemos as nossas habilidades, que nós desenvolvemos as virtudes, não é? Então, se é nessa vida de relação, é aí que nós vamos aprender e vamos desenvolver habilidades e as nossas virtudes, né? É o nosso primeiro núcleo, né? Ontem eu estava ouvindo a Rita Lobo estava entrevistando uma geriatra e ela fala, nós nascemos dependentes e morremos dependentes, a menos que a gente morra subitamente, né? Antes do momento, nós nascemos dependentes e morremos dependentes. Então, nós dependemos do outro e nós também sustentamos o outro. Às vezes, aquele que nos magoa, que nos aborrece, também é aquele que nos levanta quando nós caímos, que nos estende a mão, que nos auxilia, né? Então, é dentro dessa ideia, né, que nós precisamos. E a família também é importante para a sociedade, porque nós não evoluímos sozinhos, nós evoluímos coletivamente. À medida que a gente vai melhorando, à medida que a gente vai progredindo, aqueles que estão à nossa volta também progridem. E a família é importante para o desenvolvimento da sociedade. Então, e aí a sociedade é importante para o desenvolvimento de toda a humanidade. Então, assim, e sempre partindo do mais simples para o mais complexo, né? Então, Jesus nos convida a ampliar esse conceito de família. Jesus nos convida a olhar, então nós precisamos olhar para a família com respeito, com cuidado, não é? Que a família precisa de cuidado, a sociedade tem que cuidar da família. É importante, a família é importante para a sociedade. Agora, o que é família? Nós precisamos pensar sobre
né? O que é família? Porque a chamada parentela corporal seria aquela formada por laços consanguíneos. Mas hoje, a vida moderna vem nos trazendo outros tipos de família, que nós precisamos respeitar também, e acolher e proteger como família, não é? Então, o que é família? Família são laços de afeto. Então, integram na família todos aqueles que encarnam, né, ou convivem para o progresso, para evoluir. Então, esse conceito hoje é ampliado para uma ideia de família de proximidade e de convivência, né, que frequentemente estará muito além da consanguinidade. Isso é importante, porque a gente, não é só a família do laço consanguíneo. Em seguida vão chegando outras pessoas. E as famílias também vão se transformando, né? Hoje em dia, os casamentos, as pessoas se separam, casam de novo, aí uns trazem filho de um lado, outros trazem filho do outro, aí depois eles mesmos têm os próprios filhos, aí todos são irmãos, e essa é uma família também. As famílias monoparentais, as famílias homossexuais, enfim, tem várias famílias que a gente precisa mudar o nosso olhar, que Jesus sempre nos convidou a mudar o nosso olhar, a ver as famílias, nesse caso, né, eu dizia, a ver as famílias como um agrupamento por afinidade, né? Então, segundo Kardec, essa família corporal, essa parentela corporal, né, material, ela é transitória porque ela é limitada a uma encarnação. Eventualmente, as pessoas podem encarnar juntas em outras existências, mas essa configuração familiar, como ela se apresenta, ela é transitória, ela é só nesta existência que vai acontecer dessa forma. Por isso a gente tem que aproveitar, não é? Aqueles que são nossos filhos, os que são nossos pais, os que são nossos irmãos, os que são nossos companheiros, nossos cônjuges, enfim. Nós temos que aproveitar aquele momento para conviver e aprender com eles. Também é uma instituição educativa, porque na família tem pessoas iguais, parecidas e pessoas completamente diferentes, não é? Mas isso não muda a questão da afinidade, porque a afinidade seria o ponto da nossa trajetória evolutiva, as nossas questões, as nossas crenças, até as nossas inclinações, né? Então nós estamos todos ali. E um campo de provas e expiações, porque ali também nós podemos encontrar pessoas muito amigas, mas também podemos encontrar pessoas com quem a gente precisa se reharmonizar, não é? Se reconciliar. Então, o caminho, ele serve para a reconciliação. E aí nós estamos também ali juntos para isso. Ou seja, não estamos juntos por acaso. Então, muitas vezes nós encontramos espíritos queridos, mas também espíritos com os quais temos débitos, temos que nos ajustar, não é? E isso é a família. Então, as dificuldades familiares, elas não são um castigo, elas não são um peso. Na verdade, elas são oportunidades que a gente tem para se restabelecer, para aprender, para crescer, para se burilar, não é? E para aprender, para desenvolver as virtudes que a gente precisa desenvolver, né? São oportunidades de reconciliação e crescimento espiritual. Já a parentela espiritual, a gente vai ver que ela é mais abrangente, né? Porque ela é formada por espíritos que se ligam por afinidade moral, não apenas afinidade de estágio evolutivo, de afinidade de sentimentos, afinidade de ações, mas afinidade moral. Amor verdadeiro, se une por amor verdadeiro, sintonia de ideais. Então esses laços, eles não se rompem com a morte. Diferente da parentela corporal, que a gente viu que ela é transitória nessa configuração que a gente está, que apesar da gente poder voltar com espíritos que faziam parte da nossa configuração hoje, isso não é uma garantia, porque tudo vai depender da evolução de cada um. Então, ela é transitória nesse sentido, que ela é feita para
nesta existência. E a espiritual, ela atravessa encarnações e se fortalecem no bem. Então são aqueles espíritos que se compreendem, não é? que se ajudam, né? que não há nenhuma aresta assim, séria para parar. Né? Então é importante caminhar ao lado de espíritos companheiros. Mas já pensaram, se a gente só encarnasse ao lado de espíritos companheiros, né? A gente ia ficar parado no mesmo lugar, todo mundo achando que a gente está bem, que a gente está, né? Mas a gente, na verdade, tem que caminhar mais. Né? Então também tem aqueles espíritos que, apesar desses espíritos que fazem parte da nossa família universal, com quem a gente já tem afinidade, né? Porque nós vamos caminhar para isso, nós estamos caminhando para isso. Quando Jesus nos diz que somos todos irmãos, Ele sabe que nós vamos chegar lá. Então, quanto mais rápido nós andarmos, mais rápido chegaremos. Né? Então, esses espíritos companheiros da nossa parentela espiritual, eles muitas vezes estão conosco em várias encarnações também. Né? E é um, como se diz, a gente já conquistou isso. Né? Então, quanto mais espíritos da nossa família espiritual nós tivermos à nossa volta, mais fácil vai ser a nossa caminhada, com certeza. Né? Mas assim, como nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós precisamos saber que nós estamos ainda muito longe de chegar nesse ponto, e a família ela é importante porque a nossa missão é transformar todos os componentes dessa família material em componentes da nossa família espiritual. Né? Então a responsabilidade é muito grande, e quanto maior a dificuldade, maior a nossa responsabilidade também. Né? Nós que já sabemos, nós que já conseguimos refletir para além da nossa transitoriedade. Né? Então, a parentela espiritual é que compreende os verdadeiros laços de família. A nossa parentela aqui, ela é muito importante, nós não podemos desistir dela. Né? Nós precisamos vencê-la. Claro que muitas vezes a gente tem que utilizar aquele amor mais distante, né? Porque não podemos ficar, tem algumas pessoas com quem a gente não pode conviver do lado o tempo todo, porque ainda existem muitos pontos para serem aparados, mas a gente vai continuar com aquele amor à distância, né? Então o Espiritismo nos orienta a não abandonarmos a nossa família corporal, porque ela é importante, ela faz parte da nossa caminhada. Então muitas vezes nós nos sentimos fragilizados, né, com relação ao comportamento do outro, a forma como o outro age, que na verdade nós somos seres maravilhosos, ainda mais que estamos aqui no domingo de manhã, né, assistindo uma palestra, então nós já somos evoluídos, então são os outros que nos incomodam, né? Os nossos familiares que não nos compreendem, que nos incomodam, né? E a gente não para pensar no que a gente poderia fazer com aquilo que a gente já sabe, né? É difícil. Eu também escutei essa semana uma coisa muito interessante, que aquilo que não nos causa desconforto não nos estimula a disciplina. Então, para nos disciplinarmos, nós precisamos passar pelo desconforto. O que é confortável, nós não nos disciplina. Então, eu não vou explicar aqui o que ele falou, porque nosso foco é outro. Mas é nesse desconforto, nessas adversidades que a gente vai encontrar as soluções. Porque eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto de repetir, que Deus nos dá problemas para nós resolvermos. E cada problema que a gente resolve nos capacita para resolver problemas mais complexos. Na verdade, nós encarnamos para resolver problemas. Como a gente vai para a escola e a professora de matemática passa um monte de problemas e equações para a gente resolver,
nós também temos equações. É assim que Deus nos ensina. É assim que o Pai nos educa, nos trazendo equações para nós resolvermos, né? E aí nós resolvemos um problema. Quando nós resolvemos um problema, nós estamos capacitados a resolvê-lo algo um pouco mais complexo, e assim a gente vai se desenvolvendo e desenvolvendo essa inteligência que Deus nos deu, né? Porque se nós fôssemos animais, assim que nossos filhotes conseguissem comer, andar, eles iam embora, e com raríssimas exceções, né, de famílias que permanecem juntas, cada um ia para o seu lado, né? Não formariam família. Então, quando Deus nos deu o pensamento contínuo, né, e a inteligência, a capacidade de escolher, nos deu livre-arbítrio, para quê? Para que a gente possa utilizar a inteligência e utilizar da melhor maneira possível, né? Então, existem, claro, seres humanos que já alcançaram um grau de serenidade, de equilíbrio, de harmonia, que convivem com qualquer tipo de pessoa e não se irritam, não se exaltam, né? Mas não é o nosso caso, pelo menos o meu não é. Então, a gente precisa mesmo trabalhar, né? E aí o objetivo, como é que a gente vai transformar, né, essa parentela corporal na parentela espiritual, né? É treinando, é trabalhando, é resolvendo o problema. Para quê? Para exercitar paciência, perdão, compreensão e praticar a caridade dentro do lar, né? Como ali a lição de Pedro, estender a mão. Porque muitas vezes a gente convive do lado de uma pessoa, mas a gente não se preocupa com o que o outro está sentindo. A gente acha que o outro sabe dar conta de tudo. E a gente acaba não acolhendo, não abraçando, não ajudando, né? Às vezes a gente ajuda lá na casa espírita, a gente ajuda uma pessoa na rua, mas a gente não pratica a caridade dentro da nossa casa. Porque o próximo, mais próximo depois de nós, são os nossos familiares. E mesmo dentre eles existe um grau de necessidade. A gente vai cuidar dos filhos, a gente vai cuidar dos pais, né? Sempre aqueles que precisam mais de nós do que os outros. Mas o nosso olhar tem que ser um olhar para todos. E como é que a gente faz isso? Exercitando a empatia. Como eu exercito a empatia? Me colocando no lugar do outro. E para me colocar no lugar do outro, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que conhecer as minhas fragilidades, as minhas suscetibilidades. Eu tenho que saber em que ponto eu não dou conta se o outro pisa no meu pé, pisa no meu calo. Eu vou reagir. Então, se eu já sei disso, eu já evito aquelas situações que vão me levar para uma área de conflito. Então, isso tudo é fácil falar, não, é difícil fazer. É muito difícil fazer. E é por isso que é importante esse desconforto, para a gente trabalhar a disciplina de se colocar nessa posição sempre que o conflito for iniciar. Não é? Apesar da gente saber que não é, a gente tem uma crença, né, de que pessoas que vivem bem não brigam. Isso não existe. Isso não existe. Porque nós somos seres, apesar de parecidos, nós somos muito diferentes. Nós temos maneiras, pontos de vista diferentes. E quando nós encarnamos numa família, nós trazemos uma bagagem. Nós já trazemos a nossa malinha com as nossas experiências e com as nossas crenças. E nós temos muitas crenças. E nós temos muitas crenças equivocadas. Quando a gente começa a pensar, às vezes a gente diz assim, poxa, antigamente não podia tomar banho depois do almoço. Era uma lei. Se você tomasse um banho depois do almoço com a barriga cheia, você morria. As pessoas diziam isso. Toda na minha casa diziam. Aí um dia você para e pensa assim, por que isso, né? Por que mesmo que comer um boi, né? Depois você tem que pensar por que apareceu essa crença? De onde apareceu? De onde surgiu? Mas ela é verdadeira? Não, não é. Aí a gente já sabe que não é de verdade isso, mas a gente continua com medo. Porque sabe lá, né? A vovó disse, a mamãe disse, o tio disse, então eu não vou tomar banho depois da minha barriga de cheia, porque senão
eu vou morrer. Hã? É verdade? Clarice disse que é verdade. Mas é banho de imersão, né? Até assim. Hoje em dia a gente já mudou essa. Já mudou de novo, olha Já aí. mudou de novo. Então, gente, não toma banho de barriga cheia. Tem que ser 2 horas. Sapato virado, a mãe morre, né? Tem umas coisas assim. Sapato virado, Lavar né? cabelo, não lavar o cabelo, não tomar banho. Ixi. É por causa da parte circulatória. Isso é um problema, Por né? causa da circulatória, que na hora da digestão Porque na hora da digestão. precisa dessa parte circulatória estar totalmente para a digestão, voltada para a digestão. Óbvio. Então não esqueça. Esqueça que a presa não é presa. Foi um pouco. Não, você falou. Tem justificativa. Porque agora a gente já sabe. Foram coisas que foram sendo vistas agora, né? São uma das coisas mais recentes da parte médica. Então a gente sabe que algumas crenças a gente tem que seguir. Mas a gente tem outras crenças que a Mas ciência. manga com leite não tem nada Manga a com ver. leite, é uma questão histórica e social, né? Uma questão histórica e social. Era para que não se comessem as mangas e pudessem colocar a vida. Mas assim, a gente precisa rever, né? Vê que a própria ciência revê as coisas, né? Nós também precisamos rever para que a gente possa modificar. O que a gente não pode é se colocar num lugar onde as coisas são imutáveis. Né? É ficar, eu sou assim, as coisas são assim, elas não mudam, então elas vão continuar assim. Então a gente tem que começar a ceder, a abrir um espaço também para ouvir o outro. Quando o outro fala, a gente poder ouvir. Como é que a gente está ouvindo o nosso familiar? Como é que a gente está se... Será que a gente consegue parar e se colocar no lugar dele e procurar ouvir o que ele está dizendo e o que ele está querendo dizer? Porque muitas vezes a gente não fala o que a gente quer dizer, porque a gente não consegue nem expressar aquilo que a gente está sentindo. Mas quando o outro se coloca numa postura como se fala, escutativa, não é? Em que ele está prestando atenção. Então, quando um familiar nosso estiver falando, a gente coloca o celular de lado, para a gente não ficar rolando o celular enquanto o outro fala, porque a gente tira do outro aquela capacidade do outro se abrir o coração para a gente. Então, a gente pode treinar muitas virtudes, a gente pode treinar dentro da nossa casa. E para isso a gente pode falar. Só para dar uma parte que você falou, confirmando você está falando, né, dessa você ficar, que incomoda muito, só ficar, você está conversando com alguém, a pessoa está no celular. A sensação que dá, a pessoa não está prestando nenhuma atenção a você, só está ali como presente, mas a mente está em outro lugar. Então não presta atenção, quer dizer, a sensação que você tem é essa, é muito comunicativa realmente, quando a pessoa está falando com alguém, uma conversa, e a pessoa está no celular. Aí se a pessoa tiver necessidade que o outro esteja ouvindo, aí você não consegue abrir o seu coração, porque muitas vezes abrir o coração para falar algo profundo dentro de nós é muito difícil. E se o outro não está ali, porque na verdade o que está ali, ele não está fazendo isso por conta com aquela pessoa, não é pessoal, é porque nós já estamos vivendo assim, como se o celular fosse a nossa realidade, não é? E nós fôssemos, e as pessoas fossem secundárias. A gente está vendo isso direto, assim. Eu já vi em vários lugares, até você está sendo atendido, a pessoa está no celular, toda hora olhando no celular, parece que tem alguma coisa que vai acontecer ali no celular que é muito mais importante do que a tua necessidade ali naquele momento. Então, imagina isso dentro da família, não é? Imagina aquela coisa de estar na mesa, cada um com o seu celular na mão, olhando as suas próprias coisas.
E quando a gente faz isso, como aquele mundo é um mundo virtual, na verdade a gente acha que está com muitas companhias, mas na verdade a gente está sozinho. Às vezes a gente está mais acompanhado quando a gente está sozinho, sem nenhum celular, do que quando a gente está olhando aquele monte de feed, e coisas que vão aparecendo. À medida que você vai mostrando o seu interesse, aquelas coisas vão acontecendo para você, e o que é pior, né? É como são só as coisas que te interessam, o que vem, né, que o algoritmo traz para você, para a sua bolha, você acaba achando que a realidade é aquilo que chega para você. E aquilo é só o que te agrada, o que te desagrada não chega ali. As opiniões contrárias à sua não chegam ali. E você vai ficando cada vez mais cheio de verdade, cada vez mais cheio de razão. E isso vai te isolando do mundo, isso vai te isolando da sua família. Então essa é mais uma razão para a gente cuidar da nossa família. É cuidando também desses momentos que a gente tem junto, né? Então, a gente saber também que os conflitos, eles são importantes, porque os conflitos, eles são como se diz, a oportunidade, são os caminhos de evolução, né? A gente precisa trabalhar as diferenças como oportunidades e os conflitos como caminho de evolução. Porque, assim, como eu falei, às vezes o conflito não está acontecendo porque as pessoas não estão se envolvendo. Então é muito fácil você se dar bem com quem você não se envolve, né? Se você passa pelo vizinho, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E pronto, você não vai se incomodar. São ótimos vizinhos, claro, você não convive, né? Porque para você conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal junto, né? Então, é complicado, tem que ser no dia a dia mesmo, né? Agora, a falta de conflito, ela não significa que estão vivendo harmoniosamente, podem não estar se envolvendo. O importante é haver o conflito, se conversar, se entender, aí daqui a pouco vai haver um outro conflito de novo, a gente conversa de novo, a gente se entende de novo, né? É assim que a gente vai resolvendo as questões. E a outra coisa que é muito importante é a gente não cultivar a mágoa, porque a mágoa, ela nos prende lá atrás do passado, naquela situação que nos feriu. Então a gente fica olhando para a pessoa como sendo aquela pessoa que fez aquilo. Mas de repente a pessoa que fez aquilo, ela fez por uma outra razão. Ou ela fez porque ela também era daquele jeito, mas já não é mais. Não é? A gente tem que parar de olhar as pessoas como uma fotografia. Meu pai adora dizer, a Solange é assim, a Solange é assim. Mas ele não me conhece, ele não convive comigo, sabe? Ele não conhece essa Solange aqui. Ele conheceu uma Solange lá e agora ele não conhece essa. Então a gente tem que ter esse olhar também para a nossa família, de saber que assim como nós mudamos, todos mudam. Todos. Todo mundo tem o direito de mudar. Todo mundo tem o direito de melhorar. Sabe? E às vezes, um pensamento que foi causa de um conflito lá atrás, que nos magoou, hoje já não existe mais. A pessoa já nem pensa mais sobre isso. Por isso que é importante pedir perdão, né? E é importante perdoar também, porque é nesse momento que a gente vai dizer, olha, eu pensava assim, mas eu não penso mais. Eu fiz isso, mas eu não queria fazer isso. Olha, a maior parte dos desentendimentos, eles acontecem justamente por conta da gente fazer uma coisa que ele não queria fazer. E aí o que fica registrado foi aquilo que aconteceu, que é o fato e aquela sensação que a gente tem do fato, né? Aquela ideia que a gente faz do fato. Então a reencarnação, ela revela que a verdadeira família é a humanidade inteira, mas nós começamos no lar. Se nós não conseguirmos resolver os nossos conflitos, não é viver uma vida de paz, porque isso não vai acontecer agora, né? Mas quanto mais nós conseguirmos transformar as relações dentro da nossa família, mais fácil vai ser o nosso progresso, né? Então, a reencarnação
reencarnação é que nos explica isso. Porque se não fosse a reencarnação, nós pensaríamos, nossa, como eu sou infeliz, né? Como é que eu vim parar aqui? Eu sou essa pessoa tão boa, tão esclarecida, eu aqui no meio dessas pessoas, deve ser porque eu preciso ensinar alguma coisa para elas. Não, né? Nós estamos vivendo hoje a nossa melhor versão. Se hoje nós estamos vivendo a nossa melhor versão com esses monte de dificuldade que a gente tem, imagina como é que era antes. Então, a reencarnação nos explica isso. Nós já passamos por essas situações. E aí agora a gente vem... Olha o ponto que nós tivemos da reencarnação. Pois é. E aí, que bom que nós temos essa oportunidade, né? Porque essa foi sempre a questão que eu falei. Se a gente vive só uma vez, meu Deus do céu, quando a gente entendeu que o que passou, acabou. Porque a gente amadurece, não amadurece com 30, com 40 anos, não. A gente amadurece depois, com muita... Cada vez a gente amadurece mais. Aí a gente diz assim, tá, e agora? Agora só me resta o quê? Virar pó e acabou. O que eu vim fazer aqui? Né? Então, a reencarnação é que nos dá essa esperança, né? E que nos dá essa certeza também que a gente vai melhorar e que as coisas vão ficar mais claras para a gente. Então, é graças à doutrina espírita que nós sabemos que nós não estamos aqui pela primeira vez, nem estaremos pela última vez. Mas nós vamos ser sempre atraídos para famílias que têm as mesmas questões que nós, as mesmas dificuldades. Nós vamos ser sempre atraídos para essa família. Por quê? Para essas famílias, porque nós somos atraídos pelo magnetismo. É uma coisa assim, ó. Eu desencarno, aí eu chego no plano espiritual, lá no mundo espiritual, eu digo, meu Deus, faltou isso, faltou aquilo, quanta coisa ficou para trás. E quanta coisa agora eu vejo que eu poderia fazer, que eu não via antes, né? Aí você não, eu quero voltar, eu quero, né, trabalhar isso em mim, passar por novas experiências. E aí esse é o seu desejo. Agora, onde você vai parar é a atração. Você é atraído por afinidade, para um grupo familiar que tem as questões que você precisa trabalhar. Porque senão você vem aqui e volta, não aprendeu nada, não desenvolveu nada. É por isso que a gente vê família, todas as famílias têm problemas. A gente não vê uma família sem problema. A gente não vê, não existe família sem problema. Toda família tem problemas de relacionamento. E aí eu vou dizer mais, não são inimigos nossos que encarnam conosco. Não são. Tem uma passagem no Evangelho, que eu tenho botado aqui, eu não botei da onde ela saiu, mas deve ser daqui mesmo, dessa. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, vemos que os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, quem encarna conosco não são nossos inimigos, são nossos afetos. São os nossos afetos que nós não conseguimos nos afinar. Não são inimigos. Normalmente a gente encarna com pessoas que a gente não conseguiu amar. E será que na nossa família de hoje, a nossa família material, existem esses espíritos que a gente não consegue amar? Que a gente gostaria muito de amar, mas que a gente não consegue. Aí todas as vezes que vai fazer uma conversa, está em uma briga. Que a gente não consegue se entender. Nossa, como eu queria me entender com fulano. Como eu queria explicar para ele o que eu sinto, ele não entende, eu falo uma coisa, ele entende outra. A gente tem isso na família. Esses são os nossos afetos. São os nossos maiores afetos. Então não são desafetos. Porque se alguém te faz alguma coisa na rua ou em casa e você não tem nada com a pessoa, aquilo não te afeta. Afeta. O que te afeta é o que te afeta, o que te toca, o que toca o teu coração, o que mexe com você. E por que algumas pessoas mexem mais com a gente que outras?
E principalmente porque a nossa família mexe tanto com a gente. Né? Porque são nossos afetos, porque eles não nos compreendem. Então nós temos na nossa família, muitas vezes, pessoas, espíritos que a gente ama muito e que ama tanto que a gente não consegue chegar a abrir o nosso coração com ele. Todos nós temos dentro da nossa família alguém que a gente gostaria muito de ter uma relação plena, né? E a gente não tem. Então isso mostra as nossas dificuldades. Quanto mais gente a gente tem assim, mais dificuldade a gente tem. É por isso que é tudo com a gente. A gente não encarna para ficar com o outro, para poder fazer o bem para o outro que a gente não fez. A gente encarna para fazer o bem que a gente precisava fazer e que a gente não fez. Né? Na verdade é isso, é sempre nós, é sempre sobre nós que nós temos que cuidar, que nós temos que nos melhorar. Né? Então, nossa questão não é com os nossos desafetos, mas com aqueles a quem amamos. E aí nós vamos afinando essas relações com as encarnações e nós vamos nos melhorando e com isso nós vamos melhorando todo o ambiente à nossa volta. Né? Então, por que nós nos desentendemos tanto? Né? Por quê? Por que se desentende tanto? Porque a gente sabe, né? Eu estou falando, né? Essa é a quarta vez que eu falo esse tema aqui, desde o mês passado. Né? Mas cada vez que eu leio, eu aprendo uma coisa, eu digo, nossa, e aí quando eu vou para a vida real, cadê que eu consigo levar isso aqui? Porque são os atavismos, né? A gente está preso a repetir coisas. Então, para a gente poder mudar, fazer diferente, ou chegar a um resultado melhor, para a gente chegar a um resultado diferente, a gente tem que fazer diferente. Se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre o mesmo. E a gente vai ficar patinando. Então, o que a gente precisa fazer é fazer diferente. E para fazer diferente, a gente tem que saber onde a gente está errando. E para a gente saber onde a gente está errando, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se avaliar, a gente tem que se olhar, a gente tem que se acolher também, aceitar que a gente é humano. Eu sempre digo que é importante a gente aceitar a humanidade da gente. Nós somos humanos. Nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não teríamos. Então, nós somos humanos. Então, acolher a nossa humanidade é uma forma da gente amorosamente se olhar e dizer: aqui eu errei, aqui eu posso mudar, aqui eu posso melhorar. Claro que o outro também errou, mas a gente não pode atribuir a responsabilidade da desavença, da discórdia do outro. Alguma coisa eu faço. Às vezes eu provoco de alguma forma. Não sei, às vezes eu sou reativa. Né? Porque normalmente é assim, ó, ficam juntos numa família, o provocador e o reativo. Ficam juntos. Tem sempre um que está provocando e o outro reagindo. Um que está provocando está reagindo. Aí quem é culpado? Ela reage tudo que eu faço, não, mas ela provoca. Então, assim, não é o que eu posso fazer dentro daquilo que eu sei, que eu conheço, que eu entendo de mim, que possa mudar, né? Para mudar a nossa relação, para no final ser melhor. Isso é importante, né? Então, já falei sobre a questão das brigas, né? Que as brigas elas devem existir. Então, os desenvolvimentos humanos que são satisfatórios são aqueles em que nós nos acertamos, nos desacertamos, nos acertamos de novo e vamos olhando para dentro de nós e vamos rearranjando as relações, vamos evoluindo e vamos transformando. E a convivência, ela é um processo. Isso é importante também a gente lembrar, não é? Que ela é um processo, a convivência. À medida que a gente vai convivendo, é em tudo nessa vida. Ontem eu fiz um bolo de cenoura, um bolo que eu fiz durante anos aqui na casa. E desde que o Vini nasceu, porque não pode comer açúcar, eu não fiz mais bolo. E ontem eu fui fazer. E aí, acho que o forno demorou demais, eu quase esqueci o bolo no forno, a calda não ficou igual como eu fazia antes. Eu não sei nem se o bolo está bom, se
tem açúcar suficiente, mas eu dizia, gente, eu passava o sábado inteiro na rua, eu chegava em casa de noite, eu vou fazer o bolo, sempre eu pegava para fazer o bolo, estava pronto, não me preocupava. Então, assim, quando a gente faz as coisas repetidamente, a gente vai pegando o jeito de fazer. E é por isso que a gente tem que treinar paciência, treinar tolerância, entendeu? Hoje eu vou ser tolerante, eu vou olhar para a pessoa, vou deixar a pessoa falar até o fim, vou ficar olhando para ela, prestando atenção, vou dar essa chance até para mim, de prestar atenção no que ela está falando, de ouvi-la, de só dar a minha opinião se ela quiser, se ela pedir, né? Porque a gente também gosta de dar a opinião da gente, né? A gente adora dizer como a gente faria melhor as coisas, né? Enfim, eu brinco muito com meu pai, né? Então, e ele é a pessoa que, se ele fizesse, ele faria melhor, mas ele não faz, entendeu? Então ele não erra nunca, porque ele não faz, mas se ele fizesse, ele faria melhor. E eu digo isso para ele. Então, essas coisas realmente incomodam. Então, a gente tem que cuidar muito para não ir olhando ele fazer e vendo que eu não gosto quando ele faz, então eu também tento não fazer, porque a gente tem a tendência de repetir. Apesar da gente criticar o outro, a gente repete o que o outro faz, né? Então, esse processo, nós não devemos apenas nos concentrar no dia que aconteceu o desentendimento, né? Mas poder aceitar que o outro vai se melhorando. Isso aqui nós já temos que aceitar o outro como o outro é. Também isso é uma coisa importante, né, gente? Porque a gente idealiza o outro. Esse outro seria tão melhor se ele fosse assim, se ele falasse isso, se ele lesse. Então a gente adora dar as coisas que a gente leu para o outro, né? Eu li isso aqui, isso que vai ser ótimo para você, né? Mas o outro não quer, o outro não pediu, mas eu quero mudar o outro. Porque talvez se o outro melhorasse, né? Mas se melhorasse, nossa senhora, não ia me incomodar, ia ser ótimo, né? Mas ele é o meu maior professor nessa vida, isso eu tenho certeza. O que eu aprendi com ele ao longo da minha existência ele é o meu professor, realmente é o que ele é. Mas a gente tem que parar de idealizar, e a gente idealiza muito, os pais principalmente, a gente idealiza os pais, né? E a gente quer consertar os filhos, então tem um monte de coisa que a gente faz que não tem que fazer, que a gente tem que deixar as pessoas serem o que elas eram, o que elas são realmente, né? E aí lembrar sempre da frase de Kardec, né? Reconhece-se verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, né? Não, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele contínuo, porque isso é importante, em domar as suas más inclinações, as suas próprias, tá? Não as dos outros. Cada um cuida, né, das suas próprias dificuldades. Então, fica aí o nosso questionamento, né? Como tenho lidado com a minha família corporal, né? Tenho buscado compreender ou apenas cobro as atitudes dos outros? Tenho procurado transformar minha família em espaço de amor ou de conflito? E mais, né, mais profundamente, tenho reconhecido irmãos espirituais além dos laços de sangue? Isso é importante, porque nós estamos aqui, que é uma escola, e como uma escola, cada um está numa série, né? Cabe aos que estão nas séries mais avançadas entender, compreender e aceitar os outros e dar a mão para quem vem atrás. Então a gente tem que estar juntos, todos juntos, e precisamos lembrar sempre que o nosso objetivo é a família espiritual. Nós vivemos na família corporal, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, até para a nossa estada, porque são eles que nos sustentam, né? Sem a nossa família, nós dificilmente conseguiríamos estar onde nós estamos hoje, né? De alguma forma, eles nos ajudaram. Então, a gente tem esse olhar, mas além da família corporal, também são família com laços do espírito, e eles vão, e assim a gente também pensar que a nossa família é a que está no mundo espiritual, que essa aqui não é errado, porque sabe lá se a gente já conquistou, né, uma família espiritual? A gente não sabe.
Né? Não sabe como é que eu sou. Será que eu tenho muitos espíritos me esperando quando eu desencarnar? Ah, ela voltou, que bom. A gente não sabe. Precisa pensar sobre isso. A gente tem que ter conquistado essa família espiritual também. Porque como a gente viu, a gente está transformando família corporal em família espiritual. Então a gente ainda não sabe o que nós temos, né? Se temos mais família ou se temos ainda muitos a conquistar. Então a família não termina no túmulo, os verdadeiros afetos não se perdem por nada, o amor espiritual é eterno e a parentela corporal é o começo, a parentela espiritual é o destino. E como discípulos de Jesus, nós somos chamados a amar mais, compreender mais e julgar menos, começando dentro de casa. Muito obrigada, um ótimo domingo para todos. É simples, né? É tão simples. Mas é o que nós temos por momento. E temos uma boa oportunidade, somos espíritas, estamos aqui, como dizem, na fé raciocinada, aquela fé que te faz pensar. Em muitas situações a gente se coloca, tentar manter aquela lucidez do pensamento mesmo lógico, e pensar, vale a pena? Vale a pena a afronta, a discussão, todos os sentimentos inferiores que habitam dentro de nós, será que vale a pena a gente investir nisso? E a gente, como eu digo sempre, a gente ainda tem um ponto que tem que ser sempre focado. Nós temos uma doutrina que ela faz a gente pensar, a gente tomar decisões que sabemos que muitas delas não terão volta, mas é aquela fé que te mostra o caminho, o objetivo. E o nosso Mestre Maior Jesus, ele até hoje ele permanece em nós. Ele deixou, como eu digo sempre, um mandamento mais simples, porém mais difícil: ama a Deus ao teu próximo. E a gente, para conseguir isso, primeiro tem que fazer a tal reforma íntima. E essa reforma, o dia a dia mostra. Somos tarefeiros do bem, somos aprendizes, discípulos aqui dentro. Mas é lá fora que é o campo maior. É o campo da gente colocar em prática tudo que a gente aprende, tudo que a gente tem de bênçãos, porque nós recebemos todo dia bênçãos para continuar essa caminhada. Cada um aqui, pense, olha aonde nós chegamos. Alguns de vocês pensou aonde estaria hoje, o que realizou hoje, o que já passou para estar aqui e não conseguimos? Meus irmãos, a hora é agora. Amanhã já foi. O tempo corre e urge a todos nós realmente esticarmos nossos braços e abraçarmos o nosso próximo. Ele é Pai de todos nós, somos o quê? Somos irmãos. Façam isso. Façam isso e tenham a certeza de que grande parte do caminho do projeto já foi alcançado. Fiquem em paz.